Hamilton, as pessoas costumam dizer que é preciso comer 1 quilo de sal com alguém para que você possa de fato conhecer essa pessoa. Essa expressão, ela dá um certo desestímulo, né, nas convivências que ocorrem dentro das empresas. Como lidar melhor com essa questão de entender o outro? Olha, como eu estou dizendo, as pessoas são muito diferentes. Mas a grande maioria das pessoas, se você convive, você observa relativamente bem. Como eu estava dizendo, muitas vezes a pessoa é nova no grupo, acha que ninguém a conhece. Quando as pessoas vão falar dela, assim, até surpresas. Então, não é tão difícil. Evidentemente que tem algumas pessoas que são muito enigmáticas, não gostam. Pessoas com dificuldade de relacionamento, normalmente não são muito transparentes. Mas a grande maioria das pessoas se deixa conhecer com facilidade. Tem uma outra questão também que é interessante sobre esse assunto. Dizem que a gente não precisa dizer para o outro os seus defeitos. Você não precisa dizer para o seu colega da mesa ao lado as coisas que de fato ele faz que incomodam. Todo mundo sabe o que faz. Você acha que as pessoas têm consciência, ainda que não deem conta, de mudar um comportamento que incomoda o colega? Olha, eu trabalho com abertura. Eu acho que as pessoas têm que ser abertas. Aquelas pessoas que incomodam, a gente deve falar para elas em que elas incomodam. Sem julgamento, sem juízo de valor e sem falar da pessoa, falar de você. Por exemplo, tem pessoas que falam muito alto, gritam. Se eu falo com uma pessoa assim, você grita muito, você é muito nervoso, ela se ofende. Se você fala assim, olha, fulano, quando você grita eu fico tenso, quando você grita eu fico muito constrangido. Você não está falando dele, você está falando do seu sentimento. Aí as pessoas se tocam. Agora, você acha que eu tenho que realmente dar esse retorno para as pessoas em relação ao que eu já percebi no comportamento delas? Eu não vou ofender? Isso depende do clima. Eu trabalho muito com conflito, né? E no conflito, se ele não for explicitado aquilo que as pessoas incomodam, não tem solução. Porque se eu não te falo aquilo que eu sinto de você, falando do meu sentimento, não de você, eu vou falar com outros aí, em vez de te ajudar, eu te infantilizo ou entro na fofoca. A melhor maneira de acabar com a fofoca nas organizações é ter um jogo aberto. Agora, aquela música da Gal Costa que diz cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Ou seja, é como se eu não precisasse dizer para o outro o que o incomoda. No fundo, ele já sabe? Muitas vezes tem muita consciência. Agora, ninguém muda sozinho, você só muda com a ajuda do outro. A experiência que eu tenho, isso você sabe, são muitos anos, as pessoas podem mudar se o grupo com o qual ela convive cria um clima de feedback constante. E aquelas pessoas que costumam se espantar em relação a frustrações que ele teve a partir do comportamento de alguém que o surpreendeu? Nossa, eu não esperava que tal pessoa fizesse isso. Isso significa que você não observou o colega ou que o colega já dava indícios de ter esse tipo de comportamento e quem não viu foi você? Muitas vezes, eu falo, as pessoas gostam muito de ilusões. As pessoas se iludem muito. Às vezes observa rapidamente uma coisa e cria uma imagem. E depois fala, você me desiludiu. Isso é errado. Eu me desiludi porque eu te percebi. Eu internamente percebi o outro errado. Quer dizer, dentro das organizações tem que tomar muito cuidado com isso, porque dando tudo certo, as relações não são muito voláteis, elas duram muito. Dentro das organizações, os relacionamentos duram, então você precisa ter um ritmo de convivência que te permita ser amistoso em relação ao seu colega e à sua liderança, né? Conviver com a intimidade muitas vezes é difícil, né? Tem certos ambientes que é preferível ter um bom relacionamento social, muito saudável, sem muita intimidade. Mas quer dizer que dá para conhecer as pessoas em pouco tempo? Dá, depende da pessoa, mas dá. A surpresa que eu tenho tido ao longo do tempo com isso é impressionante. Ou seja, não tem por que ficar desconfiado em relação ao seu colega da mesa ao lado. Não. Agora, tem pessoas que acham que conseguem se fechar, que ninguém as percebe. Não é verdade. Ele acha que as pessoas não estão percebendo a maneira de ser dele. Mas normalmente percebem. Um olhar, uma frase. Existem vários indícios. O tom de voz, a expressão, o tipo de irritação da pessoa, o tipo a maneira com que ela sorri. Sempre dá para se perceber bem as pessoas. E são pessoas, quando você percebe, vale a pena conhecer as pessoas ou é melhor ficar na superficialidade? Eu acho que quando a gente tem intimidade, de fato, vale a pena. Ninguém cresce sozinho. A gente cresce na relação amorosa com o outro.